Seja bem-vindo ao Palavra Viva. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, nosso Jesus nos disse: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. E com essa abertura, Jamile, nós vamos hoje apresentar nossa convidada para esse tema que é um tema tão importante para os dias de hoje, que é a ansiedade. Pois é, boa noite, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Nós temos o prazer de ter conosco hoje Patrícia, né, que é uma serva de Deus, casada com Giliardi, mãe de 2 filhos, Eduarda. E com o meu nome todo, João, que esqueci agora. Maria e João. Maria e João, que é psicóloga também, né? Tem toda a autoridade para falar conosco aqui hoje, né? Sobre ansiedade, que é algo que tem afligido tanto, né? Os nossos dias. Eu costumo dizer assim, seja bem-vinda, Patrícia. Quem é que não é ansioso hoje? Não é? Mas vamos lá, seja bem-vinda, a casa é sua. Eu que agradeço, né, por estar aqui. E, assim, uma coisa que eu queria iniciar é que aqui eu estou como serva do Senhor mesmo, né? Porque primeiro somos filhos de Deus, depois você me apresentou perfeitamente, era justamente como eu iria me apresentar, né? Eu sou serva, eu sou esposa, eu sou mãe e, por um acaso, eu sou psicóloga. Então, eu não estou aqui como psicóloga, até porque, né, a psicologia não se mistura com religião. Apesar que a gente não está aqui falando de nenhuma religião, né? Mas eu estou aqui como serva do Senhor e não como profissional, exatamente. E deixar um recado também, né? Que o episódio de hoje, na verdade, é para quem crê, para quem acredita. Porque é muito polêmico, às vezes, quando você trata certos assuntos, quando você, né, traz a questão da espiritualidade. E aí muita gente, mas não é bem assim. Não, mas é assim, porque a ciência é isso e tal. Então, assim, é para quem crer, né? E para quem quer crer. Amém. Isso, é bom frisar isso, para quem quer crer, né? Porque nós somos livres, né? Deus nos dá o livre-arbítrio. Aí ele diz que não se turbe. Letícia leu João 14, João 14:1 diz assim, não permitais, né? A minha tradução diz assim na King James, não permitais que o vosso coração se preocupe. Né? Credes em Deus, crede também em mim. Então é um convite de Jesus, né? Creia em mim. Acredite no que eu tenho para a sua vida. Eu tenho solução, mas as pessoas são livres, né? Exatamente. Se crê ou não. A gente vive numa época muito agitada, né? A gente está ali o tempo todo correndo, o tempo todo buscando algo, o tempo todo querendo algo. E isso faz com que a gente esqueça dessas promessas, né? Para quem conhece, porque ainda tem quem não conheça. E aí onde está, eu não digo dó, mas assim, porque quando a gente conhece a palavra, ainda que fiquemos ansiosos, né? Porque somos humanos, mas a gente tem uma esperança. Né? A Bíblia fala, né? Trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Amém. Então, a gente tem essa esperança. Ainda que a gente adoeça, né? Porque, assim como a depressão, a ansiedade, são doenças químicas do cérebro. Então, ainda que a gente adoeça, mas a gente tem essa esperança que muitas vezes outras pessoas não têm. E aí acaba culminando em coisas indesejáveis, né? E falando sobre ansiedade, Jesus já falou sobre isso, né? Há muito tempo atrás, né? Não vos ansieis, não se turbe o vosso coração. Por que isso, na sua opinião, por que isso chega no nosso coração? Porque a gente... É uma resposta fisiológica, na verdade, né? Então, assim, para alguns teóricos, porque a psicologia ela tem várias vertentes, né? Então, Beck é um teórico da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. E aí ele diz que é uma resposta filosófica e comportamental, né? Daquilo que a gente descreve e entende do que é a nossa vida, do que são momentos adversos, do que são preocupações nossas, né? Então, isso é a ansiedade.
eu sempre falo, quando eu faço algum tipo de psicoeducação, que a ansiedade é um mecanismo de defesa, né? Quando ela é saudável. Ela é um mecanismo de defesa, ela é um mecanismo de luta ou fuga. Se eu estou em perigo, eu vou lutar ou eu vou fugir. Então, inclusive, a gente está aqui hoje por conta dessa evolução, né? Então, a ansiedade, ela é fisiológica, ela é comportamental, ela é nossa, ela é inata, ela é inerente, né? Só que a questão é quando a gente adoece, quando não é só fisiológica no sentido de me proteger, de lutar ou de fugir, né? E como que a gente pode, assim, identificar isso, Patrícia? Assim, a gente está falando, óbvio, né? Claro que, graças a Deus, temos aqui uma serva de Deus que tem habilidades técnicas, um preparo para isso, mas, sobretudo, à luz da palavra, né? Como que nós podemos perceber que está ultrapassando aquele limite do razoável, daquilo que todos nós trazemos como uma resposta fisiológica do corpo, para algo que já precisa chamar atenção, que já chama atenção? Para o lado físico ou espiritual? Você pode falar dos dois. Porque o lado, né, físico, comportamental, a gente vai notar quando começa a ser disfuncional mesmo, né? Eu tenho a minha ansiedade, eu venho para o podcast, eu disse, poxa, é um ambiente que eu nunca tive. Então, a adrenalina sobe, a gente fica ansioso, fica... E aí, é normal. O que seria anormal? Se eu dissesse, não, Jamília, eu sinto muito, mas eu não vou porque eu não dou conta de fazer isso, né? É a mesma coisa do medo, porque são duas emoções que caminham muito juntas, né? É o medo e a ansiedade. Então, se eu tenho medo de morrer atropelada, eu vou ter cuidado ao atravessar a rua. Mas se meu medo é tão exacerbado a ponto de eu não sair de casa com medo disso, então já virou uma coisa disfuncional. Então, é nesse nível que a gente vai começar a observar que ali não está, né? Ajustado, exato. Né? Espiritualmente, como que você vê a ansiedade? E aí vem a questão do que eu já disse. A gente não traz à memória aquilo que nos dá esperança, né? A gente deixa de confiar. E aí, quando a gente deixa de confiar, a gente começa a lutar com a força do nosso próprio braço. E aí a gente vê que às vezes não dá certo, né? E aí a gente vai ficando angustiado e ansioso por conta disso. E aí os resultados ruins vão se repetindo porque está tentando resolver na força do braço. Exatamente. Eu até trouxe aqui, vou ler, né, um conceito de pecado que eu achei interessante. Porque se é mandamento, não fica ansioso. Se você fica, se torna pecado. E aí o pecado, ele é muito visto como como é que fala? Cadê? Eu anotei aqui. Politicamente incorreto. Eu já ia falar psicologicamente. Politicamente incorreto no meio da nossa sociedade, né? Então, assim, a gente acaba achando que pecado é uma coisa mística. E, na verdade, o pecado, a fonte da palavra, né? A origem da palavra de pecado é que você vai errar o alvo. Então, se você errou o alvo, é algo disfuncional. Tá errado. Entende? Então, o pecado em si a gente não tem que trazer como algo místico, né? Que às vezes quando a gente diz assim, sentir ansiedade, ter uma ansiedade disfuncional é pecado. Aí parece que você não crê em Deus. Que fez alguma coisa errada, que tá andando em pecado, que tem uma brecha aberta na vida. Exato. Né? E não é bem assim. A gente errou o alvo. E quando a gente erra o alvo, quando a gente planeja uma coisa e não dá certo, aquilo ali vai me trazer, sim. Né? Então, por isso a ansiedade, segundo a Bíblia, é pecado. Porque você acaba não confiando no Deus que prometeu que daria tudo certo. É interessante. Você estava falando aí, eu estava lembrando daquela passagem onde Jesus acalma a tempestade, né? E ali eles ficaram ansiosos, né, temerosos de que... Brigaram com Jesus, né? Senhor, não te Você dorme aí? Que pereçamos, e Jesus levanta e chama de homens de pequena fé. Mas, gente, quem não ficaria ansioso numa situação daquela? Vendo o vento contrário, vendo a água entrar no barco, você em alto Jesus mar, dormia. E Jesus dormindo na proa do barco. Então, assim, é uma situação de ansiedade, como você falou, né? Errar o alvo. Às vezes a gente, como você
você colocou muito bem. Às vezes a gente acha que pecado é algo grande, aquela coisa mística e tal, mas são coisas simples. Sim. Basta você não confiar o suficiente. Porque fé é isso. É eu saber assim, não, eu tô com um problema, isso não saiu da forma como eu planejei, mas eu tenho um Deus Amém. que vai Glória ser a vitorioso Deus. no final. Exato. É, como diz o Salmo, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu gosto desse versículo, porque no final Deus vai ser exaltado. Ainda que as coisas não tenham saído como eu planejei, mas ele vai ser vitorioso. Então, assim, às vezes a gente peca justamente porque a gente não confia o suficiente. E muita gente se culpa por isso. Eu tô em pecado. Não. E porque eu gerei uma ansiedade, talvez. Agora eu tenho uma exacerbada. questão aqui que eu acho que abate a todos nós. Por exemplo, todos nós passamos por momentos e circunstâncias na vida que a gente se sente Sim. com medo, Sim. desespero. E é normal, né? como ela Sim. mesma falou. O medo, até certo ponto, é saudável. Sim. Né? Ele é preventivo. Como ela falou, de atravessar a rua. Se você tem medo do carro lhe pegar, você vai olhar para um lado e para o outro. Agora, se aí você já deixa de sair da casa, tem alguma coisa Isso estranha. já é patológico. Mas assim, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: nós, como seres humanos, achamos, porque é só achar, né? Que temos o controle e que vamos resolver. Sim. E aí você já começou aqui falando pra gente, né, sobre a importância dentro de uma visão espiritual do tema de trazer à memória aquilo que dá esperança, que é uma passagem bíblica, que é justamente se recordar nesses momentos que o nosso coração é acometido por essas avalanches de ansiedade, de... Somos bombardeados todo o tempo todo, né? De notícias ruins. Na verdade, a gente já toma café com notícias péssimas. Se abrir a TV para quem é. gosta de TV, né? Então eu já me libertei dela já para isso mesmo, já para eu selecionar, porque a internet te dá esse poder de você selecionar Isso. o que você quer ver, e a televisão não, né? Então a gente já é bombardeado o tempo todo. Agora eu tenho uma questão: como lidar à luz da palavra com essa situação de a gente saber que Deus tem o poder, porque todas nós aqui, nenhuma de nós temos dúvida de que Deus é soberano, que Deus reina, que tudo o que acontece tem a permissão dele, que ele ainda está no controle, apesar de estar tudo do avesso, nós reconhecemos que ele ainda tem o controle, que nenhum fio da nossa cabeça vai cair se não for a permissão dele. A gente sabe e a gente, assim, se submete a esse Deus que é soberano, né? Como conciliar isso dentro de nós? Como confiar em Deus estando num momento de crise, numa situação que parece não ter saída, com o coração cheio de ansiedade, mas ao mesmo tempo ter essa fé de que ele é forte, que ele é poderoso. Como fazer prevalecer esse outro lado da balança? É conhecer. A Bíblia diz que a gente precisa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, né? Então a gente precisa conhecer. Quando a gente conhece alguém, quando a gente conhece algo, a gente se sente mais seguro com aquele algo e com aquela pessoa. Então, a gente primeiro precisa conhecer, né, esse Deus e as promessas que ele tem pra gente. Porque, assim, é muito fácil. Eu vi isso até em uma pregação, né? É muito fácil você dizer assim, Letícia, não fique ansiosa com uma conta para pagar, né? E aí, você vai dizer assim, eu não vou ficar ansiosa como? Eu tenho que pagar. Tem um boleto. Eu tenho que pagar, né? E aí... Se eu digo a você, não, Letícia, não fique ansiosa porque eu vou pagar a sua conta, né? Então, assim, agora eu vou descansar, porque eu sei que alguém vai pagar essa conta. E, na verdade, essa conta já foi paga, né? E todos os dias ele vem nos mostrando que, de fato, ele está ali, né? Que ele vai abençoar, que ele vai prover. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que trazer a memória. Porque Deus, até o dia de hoje, não desamparou a gente. Amém. Por que é que ele vai fazer isso agora? Amém. Até hoje deu certo. Por que daqui para frente não vai dar mais? E isso que você está falando me lembra algo que nós, cristãos, a gente... Sempre que uma porta se fecha na nossa vida, e aí eu costumo trazer à memória a seguinte frase: Deus nunca fecha uma porta se não for para abrir uma melhor. Deus nunca tira uma coisa da nossa vida ou permite que essa coisa seja tirada se não for para nos conceder algo melhor.
Porque a palavra dele nos diz que eu bem sei o plano que tenho a vossos respeito. Né? São pensamentos e planos de bem e de paz, de não e não de mal. Né? E essa questão da gente confiar, você falou, né? Que você da conta, você deu o exemplo da conta. E aí você vê como a nossa humanidade, como nós somos fracos, a nossa humanidade. Porque às vezes a gente confia na palavra do outro, Sim. que é falho. Sim. Não, Letícia falou que não é para eu me preocupar, então ela vai me ajudar, ela vai prover o dinheiro para eu pagar a conta. Então eu confio em Deus, é como Deus fala lá em Jeremias, né? Que buscaram cisternas rotas. Né? Então, assim, muitas vezes eu transfiro a confiança que deveria ser em Deus para pessoas. Às vezes eu confio trazendo para o prático. Às vezes eu confio, eu vou no médico, ó, toma esse remédio que você vai ficar bom. Mas nem sempre é garantia que eu vou me dar com aquele remédio. Que aquele remédio, o meu organismo vai se adaptar e vai dar o resultado que o médico espera. Mas o médico mandou, eu confio. Exato. Mas eu não tenho, essas vezes, a confiança no Deus que diz que vai cuidar de mim. Então, por isso que a gente precisa, como a Patrícia falou, confiar, conhecer, ter experiências. Isso. Porque quando a gente começa a conhecer esse Deus e saber que ele não muda, como ele diz, né? Que o homem pode falhar. Lembra como é aquele versículo que fala que o homem... ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quando eu sei que ele não se arrepende, que se ele prometeu, ele vai cumprir. E está na palavra dele. Então, quando eu trago isso à minha memória, o homem pode desistir do que me prometeu, mas Deus não desiste. Então, aí é onde traz a importância de conhecer a palavra. Exato. E no episódio sobre a esperança, eu lembro que eu falei assim, uma pessoa falou assim, eu não entendi essa frase sua, quando eu falei assim, é difícil esperar em Deus. Não, quando a gente está em oração, no processo de espera. Porque eu tô orando, eu tô apresentando a Deus a minha vontade. Sim. Mas eu não sei qual é a vontade de Deus. E a gente sabe que Ele é soberano e a vontade dele vai prevalecer. Então, na oração, eu tô apresentando a minha vontade a Deus. Então, por isso que eu quis dizer que era difícil esperar em Deus, porque eu não sei o que vem de lá. Quantas vezes a gente vai orar para Deus curar e Deus não vai curar? Porque não é propósito dele curar. Exato. A gente precisa entender o que de fato é bom pra gente. Pois é. Né? Porque às vezes a gente pensa, nem tudo que dá certo é de Deus. Né? E nem tudo que tá dando errado, Deus não tá ali. Pois Né? Então a gente precisa entender isso. Às vezes você pensa que Deus não vai fazer, que Deus não tá ligando, que Deus não tá ouvindo, que você tá no deserto, Deus tá mudo e na verdade Deus tá trabalhando. Tá cuidando. E aí a gente precisa esperar e aguardar porque vai acontecer. E muitas vezes não acontece, ainda ontem eu disse isso a uma prima minha, muitas vezes não acontece as coisas na nossa vida porque a gente não está preparado para receber ainda. Então a gente precisa passar pelo processo, a gente precisa amadurecer, entender, né? Valorizar aquilo que vai chegar para você. Às vezes você sonha com lugares altos. Eu acredito que o sonho seja de Deus, porque eu não acho que a gente tenha sonhos que a gente não consiga exatamente cumprir, já que, né, a palavra diz que Ele coloca os sonhos dele na nossa vida. Então, se Ele permitiu que eu sonhasse aquilo, Ele vai fazer. Mas qual o momento? Né? Isaías fala que operando Deus, quem impedirá? Ninguém impede o trabalhar de Deus na nossa vida, mas a gente consegue fazer isso. A gente consegue atrapalhar. Né? Com a nossa ansiedade. E muito, né? Com as escolhas erradas. Com as escolhas erradas. Querendo dar um jeitinho, dar uma forcinha a Deus. O velho jeitinho brasileiro, né? Que tudo é consequência de ansiedade, sim, né? Sim, tudo porque isso é eu acho que Deus está demorando, eu acho que Deus... É porque assim, a gente está vivendo uma geração onde as pessoas mandam um WhatsApp e quer que você responda logo. Então, transfere isso para Deus. Ah, não, mas eu já orei, eu já jejuei. Eu fiz uma campanha e não aconteceu. Você está entendendo? E aí gera essa ansiedade. É tudo muito imediatista. E essa dificuldade de esperar o tempo de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se não aconteceu ainda, pode ser que eu não esteja preparada, ou pode ser que não seja para mim. Sim. Né? O não de Deus é bom. E o que é difícil servir a Deus é justamente esse, é você se dobrar à soberania de Deus. E aí onde a gente entra, às vezes, em parafuso, porque a gente tá orando, mas eu quero. E aí Deus diz um não. Aí você se frustra, mas eu orei, eu jejuei, eu busquei, Deus me disse um não, aquela porta se fechou. Parece que nossa oração e nosso jejum é só...
é o antídoto para Deus dar, né? Não, se eu vou jejuar em prol disso e vai acontecer. Não é assim. A gente tem que orar e jejuar para ter Deus na nossa vida, para ter a presença dele na nossa vida. As outras coisas são só consequências, né? Isso é muito importante de esclarecer, porque além de uma disciplina espiritual, né, para fortalecer o nosso espírito, o jejum, ele não tem esse propósito de mudar a vontade de Deus. Nós não temos esse... Quem é Deus? Ou nós somos, ou é Ele. Né? Ele ou é ele é soberano. mordomo, né? Ou ele é soberano, ou nós somos. Né? O jejum nos ajuda com o domínio próprio. Sim. Né? Nos ajuda a administrar em nós o domínio próprio. Sim. Né? O equilíbrio, a mansidão. E você falou da questão de não ser... Deus não é nosso mordomo. Eu acho que a grande crise do momento, até nas igrejas hoje, é essa teologia que tem sido pregada. Né? Venha para Jesus e pare de sofrer. Então as pessoas chegam, aceitam Jesus Cristo, começam a buscar a Deus e começam a achar que sua vida vai ser só flores. Sim. E aí quando não vem só flores, vem os espinhos, aí bate a ansiedade, bate a frustração. De dizer assim, oxe, mas eu não estou servindo a Deus? E por que eu estou passando por isso? Muito comum a gente ouvir, depois que eu comecei a ir para a igreja, parece que a vida ficou mais difícil. Pois é. Mas a Bíblia diz que teríamos aflições, então Sim. Mas a gente está no processo mesmo. Isso, porque muita gente não tem sido ensinado que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A teologia da prosperidade. Tome sua cruz e siga-me. É só receba sua casa, seu carro. Pois é, então é só você vai receber uma casa, você vai prosperar, você vai ser cabeça. Sim. E você não vai ser cauda. Então as pessoas... Aí isso gera ansiedade na cabeça das pessoas. Poxa, mas eu tô servindo a Deus, eu tô dizimando, e por que eu não consigo comprar meu carro zero? E por que eu não tenho uma casa, sabe? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque o seu dízimo você está devolvendo ao dono. Pois é. Não é um financiamento para o carro novo. E é triste essas barganhas, né? A gente vê isso até no mundo cristão. Pessoas que não conhecem, na realidade eu vejo isso como pessoas que não se aprofundam no conhecimento da palavra. E aí estão dentro da igreja, mas estão frustradas, ansiosas, porque não conhecem o Deus que serve. Porque nós sabemos que Ele é o dono do ouro, da prata, é o Deus que cura, é o médico dos médicos, mas Ele é Deus. É por isso que Ele é Deus. Porque Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Como Ele quer. Entendeu? Então, assim, às vezes eu fico querendo dar conselhos a Deus. Senhor, faz assim, faz assado. Eu lembro quando eu orei por uma amiga minha, eu amava tanto ela e eu não queria perder. Eu nunca tive coragem de pedir a Deus para fazer a vontade dEle. Porque eu pedia tanto a Deus para curar ela que eu não queria nem pensar na possibilidade de perder. E aí ela veio a óbito. E eu me frustrei na época. Porque eu dizia assim, mas Senhor, eu orei, eu profetizei, eu fiz, eu aconteci. E aí, a vontade de Deus, muitas vezes, dói na gente. Porque, às vezes, a resposta dele é um não. E faz parte, né, da nossa caminhada, da nossa jornada nessa vida. Aceitar que nem tudo a gente vai entender. Sim. Né? A gente não tem controle de nada. Nem tudo a gente vai entender. E por isso que a gente precisa conhecer esse Deus para a gente descansar nele. Porque senão a gente se desespera mesmo e fica ansioso mesmo. E vai fazer coisas que não deveria fazer por conta da falta de esperança, né? É a questão de Judas mesmo, né? Então, assim, ele não viu mais solução para a vida dele, né? Não teve um arrependimento. Então, ele não viu solução, eu vou acabar com ela. Porque eu não vejo nada além disso. Então, a gente precisa conhecer para isso, né? Pra gente... Por isso que eu repito tanto, né? Trazer à memória aquilo que traz esperança a gente. O tempo inteiro. E é o diferencial, né? Nas nossas vidas. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, elas não têm esperança. Quando vem um problema, elas acham que já acabou, eu já lutei, eu já fiz tudo o que eu podia e agora não tem mais o que fazer. Aí agora vão entrar nas drogas, né? Aí onde entra nos vícios, na depressão. E aí a ladeira abaixo. Isso. Subterfúgios para preencher o vazio que não vai ser preenchido nunca. E aí onde a Bíblia vem dizendo que Deus, ele nos dá a paz que excede o entendimento. Né? E é isso que eu acho que controla a ansiedade, de fato. Quando a gente se vê em situações que está tudo desmoronando ao nosso lado e a gente consegue ter paz. Uma pergunta, Jamile falou aqui de algo que é uma expressão que todos nós conhecemos, né? A paz, eu vos deixo a paz que excede todo entendimento. O que seria, na sua visão como psicóloga, como cristã também,
exercer essa paz que excede a todo entendimento numa situação de ansiedade? Eu acho que é a gente racionalizar a situação, sabe? Eu acho que quando a gente racionaliza a situação, a gente começa... Quer dizer, é meio confuso, é meio que um paradoxo, né? Porque você racionaliza entendendo que ele é Deus, mas ao mesmo tempo você não compreende. Tanto é que excede o nosso entendimento, né? Deus é um ser que é fora da curva, não tem como a gente... Ninguém explica, né? Então, assim, a gente, na ciência, a gente vai racionalizar, a gente vai entender o que é que está acontecendo. Eu vou questionar as minhas atitudes e as minhas escolhas, né? Para que eu entenda. É como o Freud pergunta, no caos que você vive, qual é a sua responsabilidade, né? A Bíblia também faz uma pergunta parecida com essa, né? Então, do que é que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Do que é que você se queixa, né? Do erro das do suas alvo. Escolhas, do exercício, da forma como você exerce seu livre-arbítrio, da forma como você escolhe ou anda comigo ou anda longe de mim. Exato. Da forma como você escolhe confiar na força do teu braço ou confiar na minha palavra. Exato. E quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a gente vai ver que a vida da gente tá do jeito que tá, não tem nada a ver com isso. Não. São fruto das escolhas. Não. É por isso que eu digo, né? Às vezes a gente olha o pecado como algo produzido por um Deus carrasco. E na verdade não, é simplesmente porque a gente não está segundo a vontade dele, segundo as escolhas dele pra gente. E é interessante frisar isso, porque Deus ele tem vida em abundância. Porque às vezes a gente vê, né, acontecendo essas catástrofes e tudo mais. E cadê Deus? Onde é que está Deus? Muita gente questiona isso. Né? Então, assim, Deus não é um Deus carrasco. Tem muita coisa que é da onde nossa nós estamos. É onde nós estamos. De onde nós estamos tirando Deus? Qual tem sido o nosso compromisso com Deus? Como a minha casa, como a sua casa, tem observado os princípios e os preceitos dele? Será que a forma como a gente está tratando o outro, a forma como a gente está tratando a natureza, será que isso aí não traz algumas respostas? Exato. E aí a gente quer botar na conta de Deus? Pois é. E a gente tem que lembrar que quando Deus, antes dele fazer o homem, ele criou tudo de bom e do melhor. Eu sempre gosto de dizer que Deus... Isso é a maior prova do que Deus quer. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Então, ele montou todo um cenário, fez o jardim de delícias. E aí, depois que estava tudo pronto, ele montou o homem. Agora vai lá e usufrua. Então, se não está bom como deveria estar, a culpa não é de Deus, é nossa. Exato. Por isso que, né, em relação à sua pergunta, é assim que a gente vai tirando, né, essa ansiedade, confiando em Deus, entendendo que Ele fez aquilo que era bom. Deus não faz nada que seja ruim. E né? quando a pessoa tem uma compreensão de que o que ela está vivendo é por conta de uma escolha dela e que agora tudo é mais facilitado, Tudo é mais facilitado. Mesmo ela sabendo, responsabilidade. A pessoa tem consciência de que está fazendo errado, mas não quer mudar. Ah, não, sim. Entendeu? Aí tudo é mais difícil. É outra questão, aí é tudo mais difícil. Tudo é mais difícil. Aí complica. Né? Aí complica. A questão da autorresponsabilidade é entender que aquilo que você faz vai trazer consequência, né? A gente não planta milho e colhe feijão. Não adianta. Eu planto milho e vou colher milho. Isso é bíblico, né? Pois é, e a colheita é sempre maior do que o plantio. Quando eu vou plantar milho, né, para quem é rural e sabe, eu planto 4 grãozinhos numa cova. Eu vou ter ali 1, 2 pés com 5, 6 espigas, com milhares de milho. Então, a colheita é sempre maior. Né? Então, assim, a gente precisa entender que as nossas escolhas, elas vão reverberar na situação que a gente se encontra hoje. Mas daí, a eu ter a consciência que é dessa forma e eu entender, porque é muito mais fácil. É aquela coisa, né? O problema é meu, a culpa é minha, eu boto nas costas de quem eu quiser. Mas aí onde está a questão, porque é mais fácil se vitimizar. Sim. São dois polos. A gente sempre escolhe o quê? Não, a culpa é de Letícia. Não, a culpa é de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, mas quando eu entendo que a responsabilidade é minha, que eu estou colhendo consequências do que eu plantei, do que eu escolhi, aí onde às vezes a gente entra, aí onde a gente, ou a gente entra em paranoia, ou a gente para de se vitimizar e entende que eu preciso mudar a rota.
Se eu não tô gostando do que eu tô colhendo, eu preciso mudar a semente. Por isso que eu falo do racionalizar, sabe? Porque você precisa entender, você precisa se autoanalisar. O que é que eu fiz? Onde eu errei? Onde foi que eu parei? Onde foi que Para além da fé, acho que você tocou num ponto que eu acho que é um ponto chave nessa nossa reflexão, que nós compreendemos já o que é ansiedade. Todo mundo tem seus momentos, enfim, circunstâncias que trazem ansiedade. Você falou sobre confiar em Deus, conhecer a Deus muito, e falou também sobre racionalizar. Para sair de um quadro de ansiedade numa perspectiva espiritual, que é aquilo que a gente não vê, que não é o racional. Você recomenda, você verifica dentro da tua experiência que é importante, além de orar, além de estar buscando a palavra, além de trazer à memória aquilo que traz esperança, ter esse momento de sentar e colocar as ideias em cima da mesa? A Bíblia diz que o Senhor quer que a gente preste um culto racional. Né? Então, tudo que a gente faz para Ele, a gente precisa ser bem feito, precisa ser racionalizado. A gente não pode fazer as coisas na emoção. Na emoção, a gente faz bobagem. Na impulsividade, eu faço bobagem. Né? Então, eu preciso, sim, mesmo na forma espiritual ou não, eu preciso racionalizar. Qual é a minha situação? Né? Por que é que eu estou aqui? O que foi que aconteceu? Onde foi que eu errei? Que a gente colocou dois polos aqui, né? Jamile trouxe o que se vitimiza. A culpa é tudo minha, é realmente, nada presta. Ou então porque é do outro, né? Ou é do outro, né? Então, eu assim... sou o coitadinho. Tudo pra mim dá errado. Isso. Tudo pra ninguém mim. Gosta de mim. A minha vida é mais difícil do que a de todo mundo. E tem gente que ama, né? Mesmo essa... Como sair... Vamos começar por esse, Patrícia. Aqui dentro, lógico, não é resposta para os problemas da humanidade, mas aqui são algumas ferramentas, algumas estratégias dentro de uma experiência profissional que você tem e à luz da palavra. Como que essa pessoa que consegue já se enxergar ou que desconfia que tem uma postura na vitimização, eu sou o coitado, tudo pra mim é o pior, enfim, a minha vida sempre foi assim mesmo e não adianta nada, não vai mudar, tô condenado a isso. Como essa pessoa que ama Jesus, muitas amam Jesus, sim, ama Jesus, conhece a palavra, sabe que Deus tem todo o poder, qual o caminho que você indica para essa pessoa sair deste lugar e ocupar o lugar de vida que Jesus conquistou para ela? A gente precisa querer ser o protagonista da nossa história, né? A gente precisa querer e entender isso, que tudo que Deus fez é bom. E se Ele te fez, é porque você é para ser bom. A gente foi corrompido no meio do caminho, né? Então, eu não preciso ser vítima para chamar atenção. Eu não preciso estar fazendo coisas pejorativas e diminuindo para eu ter a atenção do outro, né? Então, eu ainda continuo nessa questão do racionalizar. É eu entender que o meu valor não está naquilo ali, né? O meu valor está no sacrifício de Jesus por mim na cruz. O meu valor está em quem eu sou, né, em Cristo Jesus, ou se olhando pelo lado espiritual, né? Porque quando tem muita gente que faz isso, tem esse comportamento, né, de estar ali se vitimizando, porque é a maneira que achou de chamar a atenção, de ser querido, de ser visto. Se eu fosse levar para a filosofia ou para a psicologia, enfim, há quem diga que há gozo no sofrimento. Né? Tem alguns teóricos que falam que há gozo no sofrimento. E que a gente precisa ter cuidado, né, para a gente não mexer nesse defeito, porque às vezes a pessoa está fundamentada nesse defeito. E só tem aquilo. Se eu tiro aquilo dela, resta o quê para ela? Né? E aí é onde faz a diferença ser cristão. Né? Porque você não vai pensar dessa forma. Porque você pensar dessa forma é você ficar lá no pecado, é você ficar ali longe daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz. Exatamente. Vida e vida em abundância. E o interessante de racionalizar, como você está falando, quando eu entendo o que Deus tem para minha vida e eu vejo que eu estou fora disso aí, porque assim, Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Sim. A gente ora, a gente está falando aqui de oração, mas eu oro para que Deus faça o que eu não consigo fazer.
Deus mova corações, Deus sabe, mas assim, tem coisas que eu preciso ir lá. Ah, eu quero um emprego, eu tô ansiosa porque eu quero um emprego, estabilidade e tal. Ah, eu tenho vontade de passar no concurso, a minha função é ir lá me inscrever e estudar pro concurso. No mínimo, né? Entendeu? Então, às vezes a gente quer transferir para Deus o que é minha responsabilidade. Sim. Então, quando eu racionalizo, eu entendo, não, eu vou orar para que Deus faça o que eu não posso fazer, o que foge do meu controle. Mas o que está no meu controle, eu preciso mudar a postura. E quando eu entendo que eu estou vacilando, que eu preciso mudar, e aí eu saio desse lugar de vítima e agora não, eu vou ser protagonista. É só com entendimento. Isso. Se eu não consigo entender isso, é o que a Bíblia fala de mudança de mentalidade. Sim. A gente precisa mudar a mentalidade, né? Transformai-vos pela renovação da mente. vossa mente. Exato. E uma das premissas, né, da terapia cognitivo-comportamental é justamente essa. O nosso modelo cognitivo é um modelo de situação, pensamento, emoção e comportamento. Se eu penso disfuncional, eu me emociono disfuncional e eu me comporto disfuncional. Né? Então, para eu ter um comportamento bom, legal, eu preciso ter pensamentos bons. Né? Como achar isso na palavra? Por isso que a Bíblia diz, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, né? Porque ele pensa bem da gente. Mas a gente não vê Deus, muitas vezes, como esse pai amoroso que tem pensamentos bons pra gente. A gente vê que a gente é servo, que Deus é Senhor, e isso a gente que está na igreja. Coisa que pessoas que estão fora da igreja porque foram feridas por coisas que aconteceu dentro da igreja e coisas de pessoas que foi só na manada mesmo, repetindo coisas que ouviu dizer que lá na igreja de crente é assim, porque o pastor é assado, porque o pastor só presta para roubar e tudo mais. Então, você não chega para Cristo por conta dessas outras coisas. Então, eu tenho Deus como, para alguns, um Deus carrasco, né? Inclusive para quem é crente. Né? Essa questão, quem está fora, onde está Deus quando acontece tudo isso? E quem está dentro, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. Não que isso não possa acontecer. Qual é o pai amoroso que não castiga? A Bíblia diz que Deus corrige a quem ele ama. Né? Então, assim, a gente precisa entender que ele vai corrigir a gente para que a gente chegue no lugar... Aperfeiçoar, né? Exatamente, aperfeiçoar. Então, a gente precisa dessa constância. Por isso que a Bíblia fala conhecer e prosseguir em conhecer. A gente precisa estar ali o tempo todo entendendo quem é Deus, entendendo o que é que Ele tem pra gente, o que é que Ele quer pra gente. E a gente só vai entender muitas vezes o que Deus quer pra gente. A gente só vai chegar onde Deus quer que a gente esteja também quando a gente começar a se conhecer. Quando a gente entender como é que eu sou feliz, né? O que é que eu faço pra mim? Autoconhecimento Isso é legal. Libertador. O que é que eu faço? É libertador. Exato, porque a identidade. Vezes, a pessoa só você se não vê sabe como qual é. servo. Exatamente. Então, nós servimos a Deus, mas nós somos filhos. E como filhos, eu sou herdeira. Como filha, eu sou herdeira. E muita gente está se colocando, como você falou, dentro da igreja. Você viu que ela até cresceu, né? Sou herdeira. Meu amigo, não mexe não. Exatamente. Mas é isso, muita gente não entende, não se posiciona como filha. Né? Então, eu tenho um pai que é todo poderoso, entendeu? Então, isso é importante, Letícia, porque assim, tem gente que às vezes se acha porque é filho de fulano, porque fulano tem dinheiro, porque fulano tem influência, mas não entende que Deus é maior do que tudo isso. Não é à toa que tem gente que fala poder. assim, poxa, eu tenho dinheiro, eu sou rico e não tenho metade do que a pessoa tem, ou não tem uma paz que essa pessoa tem, justamente porque é sério o entendimento, é algo que é inatingível para algumas comum de ver pessoas. nos seus atendimentos? Sim. Pessoas Sim. bem-sucedidas e insatisfeitas. É uma geração muito líquida, né? Como já dizia Bauman, as coisas são muito descartáveis. Eu tenho, eu posso, eu consigo, não me serve mais, eu quero outra coisa. Por quê? Porque eu tenho um vazio existencial, é o vazio do existir. Só de existir a gente já é vazio. Né? Então, esse vazio traz esse incômodo, a gente é atravessado por esse vazio o tempo inteiro. Né? E se a gente não tiver, de fato, fundamento em alguma coisa, a gente não estiver fundamentado em algo, a gente vai ficar perdido. E isso vai trazer essa angústia, isso vai trazer essa ansiedade, isso vai trazer essa inquietude. O que é que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Né? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu estou indo? Outro dia eu ouvi de uma amiga minha que ela é muito bem sucedida financeiramente e ela falou assim, Jamila, eu trocaria tudo que eu tenho para ter uma família equilibrada.
porque a família dela é totalmente disfuncional. E aí você vê que não é o ter que satisfaz. Né? A família dela, você vê assim, os valores cristãos, tudo já desceram E pro lado. é muito complicada essa questão de ter, porque principalmente se você chega nesse relacionamento, a pessoa já tem. Parece que você tá Por isso que as pessoas, eu trocaria tudo por uma família. Ela ainda tem a mesma mentalidade do ter. Essa frase já traz essa mentalidade de valorizar o ter. Porque você não tem uma família, você constrói uma família. É diferente. É como muita gente pensa. E né? todo mundo tem que querer. Uma família, uma casa. Você constrói, você pode até construir uma casa, mas um lar, exatamente, né? É diferente. Então eu fiquei assim, eu fiquei impactada com essa frase dela, que ela realmente ela é muito bem sucedida. E ela falou assim, eu trocaria tudo que eu tenho por filhos equilibrados, por um marido. É porque muitas vezes pensa, já dou tudo. Gente. Já dou casa, comida, já dou boas viagens, escola. Precisa de mais o quê? A paz que excede o entendimento. Porque às vezes você não tem nada disso. Nada disso e tá lá, graças a feliz. Deus você tá bem, você dorme em paz, você senta na mesa e tem harmonia com sua família, sabe? Você tem prazer em voltar para casa. Eu vi uma milionária falando sobre isso. Ela disse, claro que eu não troco minha vida de milionária por minha vida de pobre. Mas eu não tenho mais o que conquistar. Quando eu tinha muito mais prazer na minha vida, quando eu tinha que acordar às 5 da manhã e pegar 3 ônibus para ir para o trabalho, porque eu precisava conquistar, eu precisava ter algo para dar boa vida à minha família, à minha mãe, a um parente que adoecesse. Eu não preciso de nada mais, sabe? Então, assim, é como ela tem tudo. Ela é rica só do dinheiro. Rica de dinheiro e pobre de... Exato. Então, assim, muitas vezes essa questão de você ser rico, de você ter, te coloca numa posição angustiante por conta disso. A gente vê nos países desenvolvidos, né, que o índice de suicídio é tão grande. A maior prova de que dinheiro não traz felicidade. É bom ter dinheiro sim. com Jesus, né? Isso. Porque você vai entender para quê. Porque muitas vezes você vai chegar num lugar... Deus vai te permitir chegar num lugar que muitas outras pessoas não vão conseguir. Então, quando você chegar lá, você vai chegar lá para você abençoar outras pessoas, né? Então, não é só seu, não é só para você, né? Ali não é mérito seu. Quando você entende que não é mérito seu, que você chegou... Claro, você lutou, né? Deus não trabalha com preguiçosos. A questão aqui não é essa. Né? Deus não trabalha com desempregados, assim, no sentido, não desempregado no sentido literal, mas naquela pessoa que não quer nada mesmo. Acomodada. Né? Deus não trabalha, ele quer justamente aquele ocupado, porque entende-se que está ocupado justamente porque quer fazer alguma coisa. Né? Então, é complicado quando você vê, né, as pessoas tendo tudo sem ter, de fato, o principal. Fica vazio. Tiago Brunet, ele fala que Deus não lhe dá dinheiro, ele financia projetos. Eu acho interessante isso, porque quando você tem Deus na sua vida, você entende que até o seu dinheiro tem um propósito. Não é simplesmente, não é só para você ter uma casa boa, um carro bom, viajar e fazer. Mas muitas vezes é para você abençoar outro, como você falou, é para você abençoar a obra de Deus. Sim. Né? Tantos projetos, tantas coisas você pode ser bênção para você empregar pessoas. Sim. Quantas pessoas são empresários, né? E por causa da sua empresa você pode sustentar tantas pessoas. Então, assim, é isso que falta às vezes. As pessoas entenderem que a bênção de Deus enriquece. Sim. E não acrescenta dores. Né? Então, quando a gente cresce, quando a gente prospera com Deus, é muito melhor. Porque tem muita gente que só tem dinheiro. E nessa da gente ficar correndo atrás das coisas, na ansiedade de ter, às vezes a gente não tem. Isso. Por quê? Porque a palavra diz o quê? Né? Que as bênçãos correriam atrás da gente. Então, se eu tô correndo atrás dela, ela tá correndo atrás de mim, ninguém alcança ninguém. Então, eu preciso descansar em Deus, eu preciso confiar e entender. Deus, eu já fiz minha parte, eu já estudei, eu já me inscrevi no concurso, eu estou fazendo, né, me especializando para atender meus pacientes na clínica com excelência. Então, assim, eu estou fazendo a minha parte. Qual é a tua parte agora? O Senhor entra com o impossível, né? A Bíblia mesmo diz que as coisas reveladas são para o homem, as coisas ocultas são para Deus. Então, o possível é para a gente, o impossível é para Deus. Então, eu fiz minha parte. E agora o Senhor vai fazer... né, a sua. Então, a gente precisa entender aí
essa dinâmica. Essa dinâmica, E esse a Bíblia movimento. fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém. Né? Não é que você vai ficar deitado esperando cair do Mas céu. enquanto- é. Mas é justamente o que a Patrícia falou. Dorme, A questão da descansa. bênção. Quando você faz a sua parte, Deus honra. trabalhando Deus até enquanto você trabalhando ao dorme, seu aham. favor. Por isso que ele fala, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Então Deus ele é tão fantástico que quando você obedece, eu sempre falo a Daniel, meu filho, continue obedecendo, meu filho. Ame a Deus. E obedeça a Deus. O segredo de você prosperar é você amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele mesmo fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai lhe dar. Mas vai lhe dar se você amar a Deus. E essa geração está ansiosa justamente porque tem buscado a Deus, tem buscado o abençoador, a bênção. A bênção. Elas não E não buscam o o abençoador. abençoador. Então a gente não tem que ir a Deus, porque, como eu falo, às vezes tem gente que vai a Deus como a gente vai a um supermercado. Ah, eu quero comprar macarrão, eu vou na seção de massas. Eu quero comprar verdura, eu vou na seção de verdura. Não, eu tenho que buscar Deus. E Deus, ele supre todas as minhas necessidades. É como a gente falou no início, né? Vou jejuar em prol disso. Isso. Entendeu? Então eu preciso buscar a Deus pelo que ele é, pelo que ele já fez. Ele já morreu na cruz. Sim. Ele já garantiu vitória. Amém. A Bíblia fala que ele venceu a morte, ele levou sobre si as dores, as enfermidades, tudo que a gente tem aqui de problema, ele já venceu. Então eu preciso buscar Deus pelo que ele já fez. E hoje a geração está buscando a Deus porque ele vai dar. Um carro novo, uma casa, um curso. Agora, assim, a gente falou de gerações e estamos falando basicamente em um nível de pessoas que já têm alvos, metas, enfim. Mas trazendo aqui essa visão da ansiedade. Eu fiquei muito chocada, dia desses, quando eu fui visitar uma amiga e tinha uma filha, a filha dela, com um brinquedo, você deve conhecer, Patrícia, um brinquedo que você empurra de um lado pro outro, parece uma bolha. Sim, assim, sim, né? sim. Eu esqueci o nome, mas sei qual é. Isso aí. Aí eu nunca tinha visto, eu olhei, né? Aí eu apertei, assim, é legal de apertar, né? Parece aqueles de Te estourar. relaxa. Isso. Aí eu, nossa, como legal esse brinquedo e tal. Ela tava mexendo com o brinquedo. É porque eu tô muito ansiosa. Quando ela falou Tava pensando na aquilo- conta que eu vou pagar. eu pensei exatamente, eu falei, que Jesus. conta que essa menina paga? Eu lembro Ai. quando eu era criança, o que me dava ansiedade era a prova. Muito, muito, muito. Assim, eu acordava de madrugada. Enfim, isso me dava uma ansiedade. Mas assim, eu sabia lidar. Eu não faltava na prova e tal. Mas assim, uma criança hoje com 4 a 6 anos, mais ou menos, me falar, eu sou muito ansiosa. Aí eu perguntei, o que é ansiedade pra você? Ah, meu coração fica assim. Onde eles aprendem isso, Patrícia? Me Nas explica. suas vivências. Numa família disfuncional. Num pai que chega dentro de casa e você já fica ansioso porque você sabe que vai brigar. Às vezes tem muitos pais que levam a criança para terapia justamente para denominar emoções e sentimentos, porque não sabe. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou agoniado, mas é o quê? Então, muita da terapia infantil é disso, de aliás, não só infantil, não. Tem muito adulto que não sabe dizer, agora eu estou com raiva, agora eu estou triste, agora eu estou... Né? Então, é para aprender justamente a denominar, a entender o momento que está sentindo e como deixar, não de sentir, mas de controlar, né? Porque a emoção é inerente da gente, a gente não tem como deixar... Às vezes o povo chega, eu quero ser curada da ansiedade, não existe isso. Você vai conviver Exato. num Né? equilíbrio. Então, que assim, administrar. outra coisa, né? Muito tempo em tela hiperestimula o cérebro. Então, se você não pega mais um livro. Gente, como é chato você ler o livro. Eu amo. Eu continuo. Você é de outra geração. Assim, Pois é, eu também gosto de ler, ainda escrevo. Essa Bíblia eu trouxe porque ela tá nova e ela ia aparecer. Mas a minha de ler mesmo tá toda arriscada, com página arrancada e é uma confusão. Então, assim, a gente que é de uma outra geração, a gente gosta da experiência do livro, da experiência de imaginar dentro daquela história, sabe? De Lembra tá quando a ali. gente era criança que a gente arrumava a casinha pra brincar de boneca? Eu nunca mais vi uma criança com paciência não pra existe arrumar. isso não, E filha. outro amigo, eu tenho vários amigos que têm filhos, ainda não tem filho, mas aí eu fui visitar, levei um brinquedo. Lembra aquele cara a cara? Não sei se vocês conheciam esse jogo, que é um que você
São várias carinhas que vão aparecer, e aí eu fico dando a descrição, você dá a descrição. Sim, Não, é sim, tipo sim. um de que você Pra tem, você descobrir quem é a quem pessoa. é o personagem. Quem é o Quando eu era personagem. criança, era meu sonho ter esse jogo. Eu não tive, mas eu tinha uma vizinha que tinha. Eu amava brincar. Tem bigode, tem chapéu. Sim. E aí eu comprei pra esse filho da minha amiga, porque era um brinquedo fantástico da Você minha. achou que Gente, ia fazer o efeito que fez em você? Ele não quis nem o que montar. faria. Eles querem Ele não celular. quis nem montar. Pois é. Ele começou a montar e viu que dava trabalho cortar as Exatamente. fotinhas. Não quer, Assim, não, eles querem imediato, Tudo pronto. Tem que ser prático. assim, é só o touch, né? Eles querem perguntar ao Exatamente. Google, filho, eles E não querem como ler um uma pai, página. Eles perguntam ao Google. Eu me estresso com o Daniel. Ei, Eu Google. falo, leia o texto, a resposta tá no texto, mas vai demorar. Mas deixa eu lhe dizer, é aí onde mora o perigo. Por quê? Eu pergunto, ei, Google, e o Google tá lá e me diz. Ei, Luzia, Luzia tá lá. E a interpretação? Pois é, filha, mas é Cadê isso a que eu interpretação? digo, entendeu? E agora, Daniel, como é o nome da criatura do eu sou por fora disso. né? como é? Siri? Não. Sim, e A aí, Siri. Eu É. não aguento mais com essa E Siri. toma ele Siri dando resposta, É. mas e a Ele interpretação? respondendo matemática, perguntando a Siri, o menino para, deixa Siri de lado, pelo amor de Deus. Siri já estudou, agora é sua vez. Brincadeira. Então, assim, é uma geração que eles não querem esquentar a cabeça, eles não querem montar um quebra-cabeça, eles não querem nada. E isso traz prejuízo cognitivo, Sim, correto? sim. Porque você fica ali muito tempo na tela, isso vai te causando essa ansiedade, porque você você tá satisfeito com nada, assim, sabe? E tem que ser tudo muito rápido. Tanto é que o TikTok tá ganhando mercado justamente pelos vídeos rápidos. Você não tem mais paciência de assistir o YouTube, por exemplo. Né? Só vai assistir o YouTube quem de fato quer aprender algo. Quem quer passar tempo não vai ver um YouTube. Então você quer coisas imediatas, bobagens imediatas. Então aquilo hiperestimula o cérebro, né? A luz azul das telas vai, né, hiperestimulando. Então você não é à toa que tem criança que dorme e tá ali agitada, tá ali o tempo todo, porque é como se o cérebro não repousasse, não descansasse, né? Por isso que a gente fala tanto da higiene do sono, né? A gente tem que ter a importância do ciclo circadiano. E o ciclo circadiano começa no início da manhã, quando você acorda, não é só na hora, não, mas 1 hora antes eu deixo o celular, 1 hora antes eu apago a luz. É importante? É, mas precisa começar do início. Dá dicas pra gente aqui. Fale um pouquinho sobre como colaborar nesse controle, algumas rotinas ao acordar e ao perto da hora de dormir, que as pessoas possam praticar para ter, digamos assim, para ter essa regulação melhor da qualidade de vida. A questão do sono mesmo, né? A gente acordar quando não tinha energia elétrica, né? Quando não tinha internet pra gente amanhecer o dia, a gente dormia quando o sol, né, se punha. Então ele tava ali, você dorme. Porque entende, se seu cérebro entendeu, escureceu, tá na hora de dormir. Então, com tanta luz, a gente não tem mais... No shopping, por exemplo, você entra no shopping de manhã, você sai de noite para você ainda de manhã. Quando você sai de noite, como assim? Por quê? Por conta das luzes. Então, eles já fazem isso para te prender ali dentro. Então, a luz faz com que você fique alerta. Né? Então, a luz do celular faz você ficar alerta. Por isso que te causa ansiedade, porque você está o tempo todo alerta. Parece que você está o tempo todo com um perigo eminente. Né? Então, eu vou lutar ou vou fugir com aquilo ali. Eu estou o tempo todo na expectativa de alguma coisa. O tempo todo. Então, o sol dormiu, você dorme junto. Né? Então, pelo menos até... Porque, assim, o pico de melatonina é entre as 21 e as 23 horas. Né? A gente já tá atrasada, então. Então, a gente precisa pegar esse sono reparador, né? Entrar nesse sono profundo. E aí, amanhecer o dia, a gente também acorda. Então, para eu entender... Aí, o que é que a gente faz, né? Bota uma cortina com blackout. Para ficar escuro até meio-dia e eu dormir até meio-dia, né? Quando minha filha era pequenininha, ela estava com colesterol meio disfuncional, tudo meio bagunçado, né? E o pediatra dela falou, ela tá acordada quando é para estar dormindo, tá dormindo quando é para estar acordada, porque eu ia para a faculdade, ela queria me esperar, então ela ia dormir 1 hora da manhã e queria acordar meio-dia para ir para a escola. E aí ela não tinha rendimento, ela não tinha nada. Então, assim, você amanhecer o dia, se exponha logo ao sol, né? Até a questão da vitamina D, para o seu cérebro entender que você acordou,
né? Então, tudo isso é saudável. E geralmente são coisas que a gente não faz. A gente coloca o blackout, fica até um pouco mais tarde, quem pode ficar, né? Pois é. E passa a madrugada toda, né? Eu mesmo tenho essa desculpa de dizer, eu sou muito noturna. No outro dia eu tô acabada de cansaço. E aí tem hora que você nem rende como você deveria render, porque você tá muito cansada. E como o sono repara, né? Deus fez uma máquina perfeita, né? Como faz diferença quando a gente se alimenta bem, quando a gente dorme bem. Seu humor é Nossa. Se você observar, quando você tá com sono e cansada, a sua dicção não fica boa. É. Você embola as palavras, você não tá... Você nem raciocina. Você não direito. raciocina direito, Você parece que a sua boca não dá conta dos seus pensamentos, né? Quando você tá muito cansado. Então, você vê que você precisa... Aí o menino passa a madrugada toda jogando para no outro dia ir pra escola aprender. Não vai aprender direito, sabe? Não vai. Então, assim, os pais precisam desse cuidado, né? E é por isso que tá todo mundo muito ansioso, porque aí depois passo o tempo todo ali jogando, não durmo direito, tenho que ir para a escola, tenho baixo rendimento, aí começa a me comparar com um colega que tirou a nota baixa, que tirou a nota mais alta do que a minha, e aí eu já começo a me sentir mal, e aí começam as comparações pejorativas, porque eu acho que precisa existir comparação sim, no sentido bom da palavra, né? Você ter alguém como de referencial, né? Exatamente, Isso, né? A gente precisa de alguém como referência. Poxa, né? Eu sempre digo, não é porque se eu quero eu consigo, mas tudo aquilo que eu consigo é porque eu quis, sabe? Então, assim, eu preciso querer primeiro, ainda que não tenha sido na força do meu braço, ainda que não tenha sido somente pelos meus méritos, mas eu preciso querer, né? Então, ele vai começar nessa comparação e aí fica essa bola de neve de menino sem identidade, que não sabe por que veio, para que veio, né? Não sabe como é que se sente bem, como é feliz, quer o que o outro tem, porque parece ser mais legal. E aí fica, né, são muitas construções que você me pergunta assim, como é que essa criança desenvolve essa ansiedade? São muitas. Eu acho que a falta do tempo de qualidade com os pais Sim. também interfere demais. Porque antes as famílias sentavam na mesa, conversavam, trocavam experiências. Hoje Mesa em é dia lugar não de tem relacionamento. mais. Pois é. Olha como a gente está aqui. Então, né? Um olhando no olho, trocando ideia, conversando, aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Né? Mesa é lugar de relacionamento. Você sabe que em casa isso é um hábito muito forte. Isso assim, minha mãe sempre foi... Ninguém comia antes do meu pai chegar. E às vezes eu tava com fome. Aí eu ligava no trabalho dele... Pai, falta muito pro senhor vir para casa. Ele daqui 15 minutos. Só que eu sabia que não eram 15 minutos. Eu tô chegando, mas nunca chega. Mas isso foi um hábito muito forte e que permanece até hoje. Quando a gente vai, a gente já cresceu, cada um já tem sua família, enfim. Mas quando a gente se reúne, isso é muito forte. E isso eu atribuo à minha mãe. Esse cuidado. De fazer colocar todo mundo porque junto. Enquanto tá ali todo mundo na mesa, eles vão trocando experiência, compartilha como foi na escola ou no trabalho, e ali a mãe tem a oportunidade de corrigir, falou uma besteira, a mãe corrige, comeu errado, a mãe corrige. Então, assim, mas hoje em dia tem aprende a repartir, muito. né? A comida tá ali, você tem que repartir, dar a vez pro outro. É realmente a experiência da mesa, é algo muito bonito, assim. E isso traz segurança. E uma coisa que criança tem de ansiedade é por falta dessa segurança. De saber que eu tenho alguém que eu posso contar. Eu tenho alguém que vai lutar por mim, que vai fazer por mim. Sabe? Quando a gente vê essas mães só, né? Que pai fez e... Pai não, genitor, né? E aí, eu sempre digo, o homem é figura de referência. Seja para menino quanto para menina, né? Quem você vai ser, o que é que você vai querer para sua vida. O homem traz essa questão de referência. E aí a gente fica só com a referência das nossas mães, que precisa se desdobrar para dar conta daquilo ali. É incrível como a presença do homem traz segurança para a criança. Até para a mulher mesmo em casa, né? Muitas feministas não gostam desse discurso, mas é verdade. E é bíblico.
né? Foi feito por Deus, o homem cabeça, a mulher auxiliadora. E quando a gente tira isso aí, desestabiliza tudo. Sim. Porque com a presença do homem traz segurança. Uma mulher que tem um marido em casa, ela é mais segura. Porque ela sabe que ainda que ele esteja viajando a trabalho, ou não esteja naquele momento que ela precisa, mas ela sabe, não, eu tenho um marido, eu vou ligar para fulano pode chegar. Sabe, eu tenho alguém para recorrer, compartilhar esse momento. Mas quando você não tem ninguém, aí é aquela situação. O que tem gerado também muita ansiedade hoje é justamente essa realidade dos nossos dias. Muitas mulheres só tendo que trabalhar, criar filho, administrar casa, pagar conta, resolver problemas, tudo só. Sobrecarregadas. Entendeu? Porque nós somos feitas para auxiliar e não para liderar. A realidade é essa. A gente lidera porque a gente dá conta. Sim. Entendeu? Graças a Deus nós somos fortes, nós damos conta. Nós criamos filhos, nós cuidamos de casa, nós pagamos conta, trabalhamos, nós damos conta. Mas quando tem um homem para dividir essa tarefa... Quando os dois pegam cada um numa alça, o peso fica bem mais distribuído. Imagine você carregar uma coisa com a alça só. Né? Então, é complicado mesmo. Então, essa falta de segurança traz. Isso. Né? Ansiedade é uma das coisas que traz. E falando de segurança, né? A gente falou aqui de papéis que ajudam, né, a trazer esse ambiente de segurança. Eu quero trazer agora uma outra questão. A questão da mente, por exemplo. Como exercer o controle da mente? Isso é importante, Patrícia, na sua opinião, para um controle, uma gestão de ansiedade, o controle dos pensamentos? Como você vê isso e como isso pode ser aplicado nas nossas vidas, se você entender que isso vale a pena, à luz da palavra? A gente precisa ter esse controle das emoções. A Bíblia até fala, dos pensamentos, eu diria. Pensamentos, a Bíblia fala, né, do ser inconstante. Porque, claro que a gente nunca vai ser constante o tempo todo, mas o Senhor requer de nós essa constância, né? Até no prosseguir. Por isso que ele fala, conhecer e prosseguir. Isso é uma constância. A gente só chega na excelência na constância. Se a gente, em tudo que a gente faz na vida, né? Ele fala, né, de aperfeiçoar, né? Então, Exato. Isso, aperfeiçoar é o quê? Cada dia um pouquinho, né? Cada dia um pouquinho. Então, a gente precisa, sim, controlar as nossas emoções para a gente não fazer bobagem, para a gente não descompensar, né? Não fazer coisas que a gente vai se arrepender depois. Tem um livro que foi transformador na minha vida, assim, chama O Campo de Batalha da Mente. Eu já da vi, pastora Joyce Meyer. Eu amo muito essa pastora, ela prega de uma forma muito prática, assim. A gente sempre fala sobre ela, né, Jamile? E esse livro foi algo, assim, que me trouxe um entendimento muito grande sobre a importância de nós, cristãos, controlarmos os nossos pensamentos. A gente gravamos um episódio em que a gente falou, né, sobre rejeição, nós falamos sobre a forma como o inimigo, ele age nas nossas vidas. Enfim, estamos andando com Deus, conhecemos a palavra, o que sobrou para ele? Atacar nossa mente. Sim, e aí né? Como é que você vai fazer isso? Eu não digo a você que você vai controlar a sua mente, controlar seus pensamentos. Porque se eu disser a você, para você não pensar no elefante rosa... Já pensei, assim. Você já pensou. Então, a gente não pode controlar os nossos pensamentos. A gente vai acolhê-los e entender por que é que eu estou pensando dessa forma. Né? Eu vou acolher, tá bom, eu tô com raiva. Ou, por exemplo, né? Digamos assim, acontece uma situação entre eu e Jamile e aí eu fico com inveja. E aí eu vou dizer, não quero pensar nisso. Porque eu ficar com inveja? Eu não posso ficar com inveja. Não existe isso, né? Aí eu vou entender, poxa, eu fiquei de fato com inveja de Jamile. Mas por que eu tive essa sensação? Por que eu tive essa emoção, esse sentimento? O que é que está me faltando a ponto de eu ter inveja dela? Por que está acontecendo isso? Aí eu vou começar a me autoanalisar. É por causa disso? É por isso? É por aquilo? E como é que eu posso mudar isso? Né? Se é isso que está me faltando, como é que eu posso buscar isso? Né? Então, geralmente, a gente, quando tem esses pensamentos automáticos, vem das nossas crenças nucleares ou crenças intermediárias, né? O que seriam isso?
o nosso modelo cognitivo, né, na TCC, é um modelo em forma de uma árvore. Então, as nossas crenças mais profundas são as centrais, elas são as nossas raízes, nós estamos fundamentadas nela, né? O caule é as nossas crenças intermediárias e as folhas são os nossos pensamentos automáticos. Então, você vê muito mais as intermediárias e os pensamentos automáticos do que, de fato, as raízes. Uhum. E você só vai conseguir mudar esses pensamentos automáticos se você mexe nessa raiz, né? Então, se eu digo a questão do vitimismo, por exemplo, né? Se eu digo assim, ninguém me ama, todo mundo me rejeita, eu nunca tenho amigo, às vezes eu até faço, mas não consigo manter. Provavelmente eu tenha uma crença de desamor. Porque eu fui abandonada, porque eu sofri bullying, porque minha mãe foi embora ou meu pai foi embora. Então, assim, eu tenho essas questões das minhas crenças que eu vou ser fundamentada nela, né? E aí, onde tem quem diga talvez seja isso que esteja sustentando a pessoa, se você tira, resta o que a ela. Mas se você olhar, né, para a palavra, você precisa renovar isso. Transformar pela renovação da vossa mente. Né? Então, assim, eu não tenho que olhar isso e dizer assim, eu estou fundamentado nessa... Eu nasci assim e vou morrer assim. Isso, Gabriel. Exato. Né? Então, assim, eu preciso transformar isso, eu preciso mudar. Então, eu só vou conhecer as minhas raízes se eu vejo as minhas folhagens, se eu vejo o meu pensamento. E aí eu vou entender por que é que eu fui dessa forma, por que é que eu sou dessa forma, quem é que eu fui construída como, quem me forjou, né? Então, eu posso melhorar como. E aí é onde o autoconhecimento ajuda, Sim. Liberta, porque você entende a raiz do problema, você entende que você está agindo por causa de uma crença limitante e você... como diz o próprio Deus falou, né, com Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Uhum. Aí é onde entra o domínio próprio, que é o que chamam hoje de equilíbrio emocional, né, que a Bíblia já chamava de domínio próprio. Então, eu entendo que eu estou sentindo inveja, como você falou, mas eu não posso deixar que aquilo cresça. Uhum. Eu não vou alimentar aquilo ali. Quais são as ferramentas, né, que eu vou usar aquele sentimento. Então, por isso que é interessante o autoconhecimento, eu entender a raiz. Por que eu estou sentindo isso? Não, porque eu tenho uma história de rejeição, de abandono. Então, o meu natural é partir para o vitimismo. Mas eu não quero mais ser vítima. Sim. Eu decidi que eu vou ser protagonista. O tempo voou. Já foi mais de 1 hora de conversa, eu olhei já. E então, para a gente encaminhar para o final... já se sinta convidada sempre que quiser estar aqui conosco, trazer aí a visão de uma cristã que lida todos os dias com os grandes desafios da modernidade, depressão, ansiedade, todas essas questões que envolvem. Eu queria que você deixasse uma mensagem como uma serva de Deus para as pessoas que se sentem ansiosas, para uma sua mensagem do seu coração para o coração dessas pessoas que estão aqui nos assistindo e que creem ou que querem crer que Jesus é poderoso o suficiente para curá-las. Uma coisa que eu quero deixar claro a gente falou, né? Falou em técnicas, mas uma coisa que eu quero deixar claro não é fácil. Né? Às vezes a gente pensa assim, é renovar a mente, é pensar diferente, é agir diferente, mas isso não é fácil. A gente não adquire coisas durante uma vida inteira para resolver em 2, 3 sessões de terapia ou simplesmente porque eu li a Bíblia e agora eu sei disso. Ou porque eu orei. Exato. Então não é fácil, não é assim algo, né, do dia para a noite. Então, porque às vezes a gente fala isso, parece assim, é muito fácil falar. Mas não é fácil, é um processo. A gente sabe que é um processo, né? Às vezes a gente vai cair, vai levantar. Às vezes a gente vai ficar 2, 3 dias prostrado, mas a gente vai conseguir levantar, né? Então, é um processo árduo, mas que precisa ser passado. A gente precisa passar por ele para a gente sair, né? De uma maneira mais transformada. Então, a terapia, às vezes, ela não é fácil, né? Entender a vontade de Deus também não é fácil, mas é necessária tanto uma coisa quanto a outra, né? E para encerrar,
vamos nos recordar do que diz a palavra do Senhor, né? Da orientação que Ele nos diz, depois de você trazer brilhantemente para a gente todas essas interfaces e concluir dizendo que é um processo que vai requerer perseverança, que vai requerer bondade consigo mesmo, que vai requerer coragem. A palavra de Deus nos diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Isso. Que é o que você diz. Quando a gente agradece pelo que Ele já fez, a gente está trazendo esperança. Que foi aquilo que você falou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Exatamente. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Meditem, irmãos, nessa passagem, Filipenses 4, versículo 6. Que você e sua casa sejam abençoados. Muito obrigada, Patrícia. Jamile, foi um prazer estar novamente aqui juntas, firme e forte. Amém. E é isso, gente. Deus os abençoe. Até a próxima. Até.